Bom, pessoal, a gente chegou até aqui, já demos uma olhada geral, básica no ZBrush, e eu queria passar para vocês agora como é que a gente consegue configurar os brushes aqui fora para a gente ter um acesso mais rápido enquanto está trabalhando, né? Bem básico também, eu vou pegar só alguns brushes que eu costumo usar, que a gente vai usar no projeto, e conforme a gente for identificando mais brushes, a gente vai adicionando e vai entendendo como esses brushes funcionam. Os mais básicos agora, como é que a gente consegue configurar aqui? Bom, a gente tem aqui o projeto Frank, né, que eu abri para a gente dar uma olhada, tem essas coisas que a gente foi testando aqui, certo? Se a gente quiser resetar e quiser limpar, começar fresco aqui, né, começar como se a gente tivesse aberto o ZBrush agora, vocês vão ver aqui em Preference, tem aqui Init ZBrush aqui, tá vendo? Se eu apertar aqui, ó, ele vai perguntar se eu quero realmente reiniciar, que todas as coisas vão ser deletadas, enfim, eu falo yes. E aí ele começa o ZBrush novo de novo, ele pega todos aqueles objetos que tinham aqui, aquelas subtools jogam fora, pra gente começar fresco aqui. Se eu der dois cliques aqui embaixo, nessa abinha de baixo aqui, ó, ele vai abrir um espaço extra aqui, tá vendo? Se a gente quiser usar, tem essa área aqui de baixo também. Opa. Se você por acaso, por acidente, começar a riscar e aparecer isso tudo e ficar aqui, é só apertar a tecla N que limpa a tela, bem tranquilo. Então vamos de novo começar um projeto aqui só para a gente ter acesso aos brushes e começar a configurar tudo direitinho. Eu vou clicar aqui no Tool, mais uma vez, vou clicar agora num cilindro simples, vou clicar e arrastar na tela, e imediatamente clicar no Edit. Pronto. Vou clicar em Make Polymesh 3D para que ative toda a parte de escultural do objeto, para que a gente possa editar ele, que é dessa forma a gente abre a paleta de brushes aqui. Beleza? Uma vez feito isso, eu vou até usar o mouse agora. Tá? Eu não estou nem usando a caneta. Eu coloquei a caneta aqui no pedestal dela e vou utilizar o mouse porque eu não vou esculpir agora. Eu só vou configurar o ZBrush. Beleza. Como é que a gente consegue configurar o nosso ZBrush? Você vai vir aqui em cima em Preference. Você vai vir aqui em Config. Aqui embaixo em Config, você tem vários. Tem Restore, tem essas coisas todas. Você vai vir aqui em Enable Customize. Você vai ver que ele vai abrir uns espaçozinhos extras. Ele vai dar uma modificada no layout simplesmente para te indicar que ele está no modo de customização, tá? E aí como é que ele funciona? Se eu apertar Ctrl e Alt, eu vou clicar aqui nesse alternate aqui, ó. Se eu arrastar para dentro da minha área de trabalho, repara que ele vai sumir daqui, ó. Switch Color, tá vendo? Gradiente, essas coisas todas aqui que eu não uso, eu tirei para cá, tá vendo? Vou clicar em Color também, tá vendo? Essa parte de cima aqui é a que eu mais uso. Eu sempre deixo aqui, às vezes até o texture eu tiro, mas eu vou deixar ela aqui. Beleza? Bom, esvaziei tudo aqui. Do lado de cá não vou esvaziar, se vocês quiserem tirar, fiquem à vontade. Mas apertando Ctrl Alt, clique e arrasta para o centro, você vai tirar. Beleza. Vou dar dois cliques aqui nessa aba lateral para abrir um espaço aqui. Repara que a gente vai ter aqui, acho que esse documento já estava aqui desde a outra vez que a gente fez nas aulas anteriores. Eu vou clicar aqui nesse para desligar e vou abrir o brush, vou clicar nesse botãozinho e vou botar aqui do lado. Beleza? Tá. Eu vou vir aqui agora em brush, aqui nesse, tá vendo? Existem vários botõezinhos pequenos e tem um maior. Esse maior é onde dá o acesso para todos os brushes. Uma vez que eu clico no brush, eu vou clicar aqui no Move. Uma vez que eu clico no brush, ele fica aqui e automaticamente ele aparece aqui também, tá vendo? Pequenininho. É esse aqui que a gente vai mover para cá, tá? Se eu apertar Ctrl e Alt, clicar e arrastar, ó, ele vai dar um snap, tá vendo? Ele dá um snap aqui, ó. Ele já fica arrumadinho aqui. Então eu vou pegar logo agora de cara o Move. Vou pegar aqui, já está aparecendo o Clay Build Up, tá vendo? Se ele não aparecer aqui, ele deve estar aqui dentro. Eu clico aqui, aperto a tecla C e procuro aqui o Clay Build Up, tá vendo ele aqui? Ele vai aparecer aqui fora, se ele não estiver, tá vendo? Ctrl Alt, Clay Build Up, vou pegar o Standard, aperto a tecla S, Standard está aqui. Vou pegar ele aqui, ó, Ctrl Alt, clique e arrasto para cá.
Vou pegar o Clay também. Se ele não tiver aqui, o meu por acaso estava aqui, mas se não tiver, mesma coisa. Aperto C e procuro só o Clay aqui, ó. Clay, arrasto para cá. E tem também o Dan Standard. Vou clicar aqui, apertar a tecla D de dado, Dan Standard. Vai aparecer em algum lugar, está aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que a gente vai precisar usar agora de imediato. Tem também sim. Temos aqui um que eu uso bastante, que é o H-Polish. Apertar H. Esse aqui, ó, H-Polish, tá vendo? Vai aparecer aqui. H-Polish. Eu gosto de usar muito Trim Dynamic. T de Tatu. Trim Dynamic. Cadê? Apareceu em algum lugar aqui. Aqui, Trim Dynamic. Aqui. H-Polish, Trim Dynamic. Deixa eu ver se tem mais algum. Pinch. Pinch também é bom para usar. P de pato, Pinch. Esse aqui, ó, Pinch, tá vendo aqui? Pinch. Ponto W, bota ele aqui. Bom, só acredito que são as ferramentas mais básicas que a gente vai usar agora. E a gente vai pegar uma por cada aqui e vai entender. E acredito que até quem já está acostumado a usar esses brushes aqui, talvez eu vá passar alguma informação que vá ajudar no entendimento. Porque o importante, além de saber o que o brush faz, é entender o comportamento dele em relação à superfície que você está trabalhando. Porque se você parar para pensar, a gente está manipulando polígonos, né? Só que é uma forma diferente de manipulação. Porque o ZBrush ele é associado à escultura, né? Escultura manual. Só que na escultura manual a gente não lida com polígonos, né? Aqui no virtual a gente está lidando com polígonos. Então a gente precisa entender bem como é que funciona, como é que esse polígono se comporta no ambiente virtual para você manipular ele com propriedade. Tá? Assim como a gente manipula a clay, né? a cera no mundo real para esculpir, aqui dentro do ambiente virtual, se você entender como funciona o que é uma normal, o que é a direção de uma normal, você vai entender como esse polígono vai se comportar diante do brush que você está usando. Porque às vezes você usa o brush, mas não sabe, você coloca o volume, mas não sabe o que esse brush está fazendo. E é isso que é importante vocês entenderem agora. Tá? Vamos manter só esse aqui. Tá? Lembrando mais uma vez que além de mover os brushes, a gente também consegue, uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui, vou apertar Ctrl Alt e vou tirar aqui o texture, que eu quase não vou usar isso. Tá? Vai ficar esse pedaço grande aqui. Esse pedaço grande apareceu, eu vou desligar aqui e vou pegar Light aqui. Ó. A gente vai fazer um pouquinho de luz também. Tá vendo? Vou botar Light aqui. Repara que Light tem essa bola grande igual a bola do material. Se eu trocar o material aqui para Base Material, repara que aqui também troca, né? Só que Light, repara que eu tenho aqui uma luzinha acesa, tá vendo? E quando eu mexo ela, repara que ela interage com o seu objeto, olha o seu objeto mudando, tá vendo? Então, Ctrl Alt, eu vou pegar essa bola aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Se você achar que fica confuso as duas bolas juntas, eu vou clicar, tirar aqui, ó. Clico Ctrl Alt, jogo no meio. Ctrl Alt, mexo o alfa para baixo, sei lá, divido um pouco, não sei. E coloco essa bola aqui, tá? Enfim, eu vou deixar a minha normal mesmo, eu vou colocar uma em cima da outra. Só que eu sei que a primeira é a luz e a de baixo é meu material. A bola até um pouquinho diferente, é um pouco maior. Beleza? Tranquilo. Esse aqui seriam dois botões que eu colocaria aqui. Outros botões que eu utilizaria também seriam esses aqui, ó. Não, acho que só esse aqui tá bom, por enquanto, para não confundir a galera que tá no básico. Tá? Vamos lá. Outra coisinha bacana. Tá vendo esse fundo escuro, degradê? Se você não gostar dele, se você quiser um fundo plano, que é o que eu costumo usar, eu gosto de trabalhar com um fundo bem plano, eu gosto de vir aqui em documento, eu venho aqui embaixo em esse rate aqui, tá vendo? E coloco ele zerado aqui, ó. Aí ele fica plano, tá vendo? Fica plano. Se você quiser mudar a cor do fundo, eu venho aqui em back aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui nesse botão aqui, ó, nesse quadradinho que quase não aparece direito, se eu clicar aqui e arrastar,
eu consigo pegar onde o meu mouse passar, ó, eu consigo pegar aquele tom ali. Então, às vezes, se eu quiser mudar de cor, aí você fala, se eu queria botar uma cor, sei lá, azul, amarelo, rosa, qualquer cor, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir um espaço aqui, tem aqui uma abinha de color, tá vendo? Se eu clicar aqui pro lado, e aí você vai usando esse espectro aqui, ó. Você, sei lá, se eu quiser rosa, eu clico, deixo essa parte aqui aberta, venho em documento, clico no back aqui, ó. Se eu arrastar aqui, tá vendo? Vou pegar essas cores que estão aqui, ou daqui de volta. Onde você passar, ele pega. Beleza? A minha eu vou deixar cinza mesmo. Tá. Beleza. Vou desligar, vou ligar a perspectiva e desligar o chão. Vou pegar minha caneta para esculpir e a gente vai fazer aqui um exercício básico, 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 só para a gente entender como é que esses brushes funcionam. Detalhe, uma vez que eu copiei os brushes aqui, eu venho aqui em cima em Preference de novo, aonde eu estava em Enable Customize eu posso desligar, pá, ele não vai mais editar nada, tá vendo? E aí eu preciso salvar essa configuração. Então se eu vier aqui em Save, Store aqui, ó, tá vendo? Store Config, ou você vem aqui embaixo aqui, ó, Save UI, tá vendo aqui? Save UI. E aí você salva essa configuração no local que você queira, sempre, sei lá, se você queira mandar para alguém, eu vou botar aqui como aula básica ZBrush, só para eu saber, estou salvando aqui, talvez não apareça na tela de vocês, mas aqui aparece no outro monitor. Eu só vi como aula básica ZBrush e eu salvei essa configuração. Toda vez que eu vir da aula básica do ZBrush, ou na próxima vez que a gente for abrir aqui, eu já posso abrir exatamente do jeito que está aqui, beleza? Mas na verdade a gente vai trabalhar mais com a UI que eu uso normal e é bom que vocês vão ver o que eu coloquei aqui fora, como é que eu configurei, e aí vocês vão saber olhando por aqui, você copia exatamente toda a UI, ou se vocês quiserem eu posso salvar a minha UI e mandar o arquivo para vocês abrirem, enfim. Mas é bom que vocês tenham a configuração de vocês para vocês ficarem mais adaptáveis aí, tá bom? Beleza, uma vez que eu salvei, depois que você salvou, toda vez que você abrir o ZBrush, ele precisa fazer um load. Então é esse story config aqui, ó. Se você der um story config, ele vai dar um load toda vez desse lugar que você salvou, beleza? Vamos lá. A cor ficou rosa, tá vendo? Se eu vier aqui em color, vou botar a cor de volta, uma cor cinza, tá? Eu vou dar aqui, ó, 1, 2, 3 de subdivisão. Vai fazer uma escultura básica aqui já para a gente começar a brincar com os brushes, tá? E já entender como utilizar eles. Não vou entrar aqui ainda em questões de anatomia, a gente vai ver isso mais para frente, mas aqui agora é só realmente os primeiros passos dentro do ZBrush, como a gente começa já a construir dentro dele, da forma que eu costumo trabalhar. Eu subdividi, mesmo sabendo que eu ia aplicar um Dynamesh, eu vim aqui em Geometry, Dynamesh, não vou mexer em nada, só vou clicar em Dynamesh. Como eu tenho subdivisão, ele está perguntando se eu quero manter a subdivisão ou se eu quero descartar a subdivisão. Falar, não, eu quero que mantenha a subdivisão. Ou seja, ele vai dar um Dynamesh mantendo as subdivisões que eu dei, que eu fiz, tá? Simplesmente assim. E aí, o que acontece? A relação de geometria, eu estou olhando aqui visualmente falando, eu acredito visualmente aqui você tem a quantidade boa. Se eu clicar aqui no Play Build Up, deixa eu desligar. Então você vê que tem uma resolução legal para começar a trabalhar. E aí você fala o que é uma resolução legal para começar a trabalhar. Isso depende de artista para artista, tá? Vai depender muito de cada um. Mas o mais recomendado é você começar por baixo, mínimo de subdivisão. Acho que aqui até diminuiria mais um pouquinho. Em vez de eu dar 128 aqui, eu colocaria até metade para ficar um pouquinho mais baixo, tá? Para o brush funcionar melhor, vai ficar mais, tá vendo? Ele vai fluir melhor e a gente vai conseguir estabelecer uma blocagem melhor. Mas isso mais para frente a gente vai entender. Vou apertar X
Tá vendo? O X ele já me fala, já me dá a, aonde está a minha frente, né? Pode estar aqui ou pode estar aqui, eu não sei qual é, tá? Vou determinar essa. Se eu tiver, vou te ligar o X. Imagina se eu tiver aqui, aperto o X. Aí você fala, cadê minha simetria? Preste bem atenção, porque sua simetria ela pode estar do outro lado, tá vendo? Eu posso estar olhando no ângulo errado. Então dá sempre uma observada, entenda o que você está fazendo. Vamos lá. O Clay Buildup, tá? Quando você adiciona o Clay Buildup numa superfície, o que ela faz? Ela move cada polígono, né? Cada polígono desse que você está vendo aqui, ó, ele move o polígono quando você está adicionando a normal dela, ou seja, a normal de cada polígono ela vai para cima, vai subindo, tá? A normal de um polígono é simplesmente a direção para onde ele aponta, tá? A diferença entre o Clay e o Clay Buildup, deixa eu até botar os dois nomes juntos aqui, ó. Vou ligar de novo aqui o Enable Customize, Ctrl Alt, vou botar isso aqui em cima. Deixa eu mover aqui, ó. Clay tá aqui e botar o Standard embaixo. Beleza. O Clay eu utilizo muito para jogar volumes rápidos, tá? Volume rápido, e às vezes eu quero realmente ter essas linhas aqui das pinceladas do brush que eu estou usando, tá? Do pincel que eu estou usando, ferramenta, enfim. Eu nunca uso o brush assim, ó, simplesmente numa direção só. Se eu quiser fazer um volume aqui, eu nunca vou ficar aqui, ó, a vida inteira construindo assim. Eu sempre vou construir ele assim, ó. Eu faço uma camada assim, depois eu faço uma camada assim, depois eu faço uma camada assim. Eu nunca vou construir esse volume se não for dessa forma aqui, ó. Fazendo, imagina eu fazer X, fazendo aqui, X para cá. Repara que eu estou passando no mesmo lugar. O volume cresce muito, muito melhor do que se eu fizesse aqui e fizesse aqui, ó, reto. Se eu fizesse isso aqui, quero fazer o volume aqui, vou ficar aqui reto. Então pense sempre nisso, tá? Construir o volume com movimento. Ó. Se eu quiser fazer ele curvo, beleza, faço a primeira etapa, depois eu vou ao contrário dele aqui, ó. Depois eu vou de novo. Porque é como se ele estivesse colocando tiras de massa na superfície, ó. Pense sempre nisso quando estiver fazendo volume. Principalmente se for orgânico, tá? A gente está falando aqui de escultura orgânica. A gente vai ver o não orgânico também, vai entender um pouquinho. Mas geralmente para começar o volume, eu começo desse jeito e depois eu tiro, coloco ele não orgânico, né? Coloco eles mais superfície dura, vamos dizer assim, tá? O clay, como é que eu digo? A diferença do clay em relação ao clay build-up é quando você tem uma situação assim. Ó. Eu vou forçar uma situação aqui rápida para vocês entenderem. Peraí. Ó, digamos que eu tenho. Vou fazer bem forçado aqui. Ó. Digamos que eu tenho uma situação dessa. E aí eu quero simplesmente trazer essa parte de dentro aqui para fora, tá vendo? Mas eu não posso mover, né? Eu não posso clicar com o Move aqui dentro. Eu não tenho como chegar aqui e mover isso aqui para fora, tá? Se eu tentar usar o Clay Buildup, vai funcionar, tá? A maioria dos casos até funciona. Mas o que eu gosto de utilizar mesmo, quando eu quero fazer esse tipo de alteração, é o Clay. Porque o Clay, ele é muito mais suave. Vocês vão ver aqui, ó, que ele vem trazendo a superfície quase como se eu estivesse movendo de lá de dentro aqui para fora. Então, ó. Então, como se você estivesse esculpindo, entender o que o brush vai fazer naquela superfície é muito importante. O clay também eu gosto de utilizar quando eu quero fazer algum tipo de acabamento final, porque se você for parar para pensar, ó, repara aqui, ó, quando eu deslizo com o clay, ele é muito mais orgânico e suave, tá vendo? Bem mais suave. O clay build-up, repara que eu estou com a mesma resolução.
ele deixa mais linhas, tá vendo? Ele é bem mais duro, tá vendo só? Ou seja, a superfície fica bem marcada, vamos dizer assim. Controle da superfície. Então, quando eu estou fazendo acabamento, coisas de detalhes finais, o clay é mais indicado. Isso é a minha opinião, tá? É o jeito que eu trabalho. Você vai ver várias pessoas trabalhando de forma diferente, mas eu utilizo dessa forma. Então, quando eu quero fazer um acabamento mais refinado, quando eu estou com mais resolução, eu utilizo o clay, tá? Vamos lá. O standard, você já viu que o standard nada mais é do que o mesma função do clay build-up, só que ele é uma forma mais ovalada, tá vendo? Então, dependendo do shape, se você estiver fazendo roupa ou coisa do tipo, para você fazer algumas dobras rápidas, a aplicação dele é bem legal. Sendo que eu alterno bastante. Às vezes eu começo com uma, e aí a parte final, onde eu quero abrir mais, eu utilizo o clay em conjunto com o pinch. Se eu apertar o Alt aqui no pinch, ó, tá vendo? O pinch, como o nome já diz em inglês, é beliscar, né? Como se você pegasse dois lados assim, ó, um lado e o outro, e apertasse para juntar no centro. E é exatamente isso que ele faz. Se eu apertar aqui, ó, deslizar bastante, deixa eu até aumentar aqui a intensidade dele e aumentar o tamanho também. O tempo foi demais. Se eu olhar a topologia dele, você vai ver que eu peguei vários polígonos, ele junta para fazer uma tensão naquela área. Quando eu subdivido isso, você vai ver que aquela região vai ficar marcada ali. Então é simplesmente isso, ela pega, tá vendo? Ela pega um lado e o outro, pega todos os polígonos ali de dentro e juntam para fazer e puxa um pouquinho para cima, para fora. Então o Paint faz exatamente isso. Pensando nisso, repara só, quando eu usei o Paint, olha como é que ficou essa geometria aqui do lado. Se eu tentar esculpir nessa região aqui, ó, com o clay build-up, vamos dizer assim, vai ficar horrível, tá vendo? Então assim, não adianta, por mais que eu tenha muita divisão, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar aqui ó, e colocar subdivisão pra caramba, então, tem bastante subdivisão. Ou até mesmo se eu aumentar meu Dynamesh para colocar mais subdivisão. Vamos lá, vou botar aqui 256 e vou dar um Dynamesh. Até mais, eu vou colocar 500. Vou exagerar aqui. 568. Vai até ficar um pouco pesado. Tá vendo? Eu tenho bastante subdivisão, certo? Mas digamos que eu vá utilizar o Pinch. Eu quero colocar um volume aqui para esculpir mais. Digamos que eu vou colocar o Pinch aqui, ó. Deixa eu só diminuir um pouco. Quero fazer esse detalhe aqui. Beleza, tá legal. Só que quando eu olhar a minha topologia, repara como é que isso aqui tá. Ó. Tá tudo esticado a topologia, tá vendo? Aqui até tá legal, mas ela não tá do mesmo tamanho. Uma boa topologia é ter todos os polígonos, ou a maioria dos polígonos, do mesmo tamanho. Se tiver polígono esticado assim, é uma topologia ruim para esculpir ou para trabalhar. Então tenha sempre isso em mente. Se todos os polígonos estiverem basicamente do mesmo tamanho ou quase do mesmo tamanho, é uma ótima topologia para esculpir. Por quê? Se eu chegar aqui agora e quiser fazer uma máscara que seja, se eu tentar aqui, ó, apertei Ctrl, eu vou pintar a máscara. Ó. A máscara tá horrível ali, no meio tá legal, tá vendo? Ó, e lá não tá bom. Por quê? Porque a topologia aqui tá esticada, tá vendo? Ou seja, para acertar isso aqui, para essa topologia ficar direita, somente adicionar um Dynamesh de novo. Não tem outro jeito aqui. Você tem que clicar Ctrl, arrastar. Agora sim, esse pint que eu dei, ele agora tem geometria para ser esculpida. E aí a máscara vai funcionar de um jeito direito, tá vendo? Eu redistribuí topologia ali. Então esculpir, a parte esculpir aqui dentro do ZBrush, né? Que eu uso esculpir, eu não utilizo modelar, porque modelagem é outra coisa, né? Modelagem poly by poly é outra, a gente vai ver no Max. Esculpir mesmo é exatamente isso, é baseado com Dynamesh. Por isso que é sempre bom já ter o Dynamesh aqui fora, que vai estar usando toda hora. A parte de resolução, talvez. Mas enfim,
Vocês vão estar todo o tempo fazendo isso. Então, uma vez que eu fiz isso, aí eu continuo esculpindo. Se eu quiser pegar o pente aqui e de novo e aplicar mais alguns detalhes aqui, ou até mesmo detalhe negativo aqui assim, ó. Se eu quiser marcar, ele vai esticar de novo. Eu vou ter que dar Dynamesh de novo. Beleza? Então, às vezes a pessoa pensa, pô, eu tô com polígono pra caramba e eu usei um pinch aqui só um pouquinho. Só que eu fui pegar o Clip Dub para esculpir e pô, tá tudo estranho, né? É porque tem que estar sempre com o Ctrl e o Dynamesh ligado para aí eu consigo esculpir aqui, ó. Tá? A gente tem, óbvio, tem o Sculptrix, né? O Sculptrix, ele é bom, mas eu não recomendo muito para usuários básicos ainda, tá? Porque ele pode gerar bastante complicação e também a máquina, se a máquina não tiver com potência, pode não dar problema. Eu uso muito o Sculptris para fazer engenharia, a gente vai ver mais para frente. Então, vou desligar ele aqui. Então é basicamente isso. O H-Polish eu uso muito para dar um acabamento, de polir, que ele vai pegar exatamente aquele plano onde você está trabalhando, aquela eixo, né, aquela normal ali, essa normal dessa região, ele vai pegar todos os polígonos ali, ó, e ele dá como se estivesse usando uma lixa naquela região. Então, para fazer uns acabamentos, algumas coisas relacionadas a polimento, eu utilizo bastante o H-Polish. Se usa muito para modelagem de superfície dura, sólida, né? Mas orgânico também eu utilizo bastante, principalmente na hora da blocagem, que a gente precisa estabelecer bem uma estrutura na hora da gente esculpir um rosto. Eu vou falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre anatomia. E o Trim Dynamic. O Trim Dynamic também, ele funciona como se fosse o H-Polish, só que ele é mais dinâmico para esquinas. Repara que se eu passar aqui num lugar mais reto, ele não tem muita interatividade, mas nessas esquinas aqui, ó, eu gosto de passar quando eu preciso fazer uma mudança de plano ou estabelecer melhor uma estrutura, ou se eu estiver fazendo, até quando eu estou fazendo um plano, alguma coisa, eu quero deixar bem estruturado. Digamos que aqui eu queira dar uma planificada para dar a sensação de que isso daqui seja uma dobra de pano ou coisa do tipo. Você pode construir essa estrutura da dobra de pano. Eu uso muito o Trim Dynamic. A gente vai fazer bastante isso quando estiver construindo a parte de tecido do Mandalorian. E também o capacete dele a gente vai usar bastante esse tipo de coisa. Parte sólida, né? A parte da armadura que ele tem. Então aqui, ó, tô fazendo aqui rapidinho só para ter uma noção, tá vendo? Repara a posição, eu rodo o objeto, eu não vou mexer aqui na lateral desse objeto olhando de frente. Eu vou me posicionar de um jeito em que meu movimento pegue simplesmente aquele ângulo ali que eu desejo, né? Então essa é a importância de se achar aqui, ó, no objeto, no ambiente 3D do ZBrush, né? Uma coisa que eu falei anteriormente em relação à perspectiva, tá ligada? Que ela pode alterar muito. Vocês viram aqui em Draw, aqui, ó. Você tem aqui embaixo agora, no 2018 ou 2019, não me lembro bem, eles adicionaram essa parte de câmeras, né? Então, se eu colocar 24, é como se eu estivesse usando uma lente grande angular, que ele distorce bem as perspectivas do modelo, tá? Então, uma câmera que simula o olho humano é 50, 35, perto dessas duas aqui, tá? Pode até se usar 50 mesmo, não tem muito problema não. Mas lembrando que mesmo utilizando essa câmera aqui de 35 ou 50, ainda não é uma coisa real. Então, assim, a percepção das pessoas, né, de cada artista que estiver esculpindo, vai depender muito, vai variar bastante. Então, a dica que eu dou é, você está esculpindo o modelo, se você quiser dar uma olhada, sei lá, está cansado de olhar aqui, eu recomendo às vezes você exportar ele e importar em um outro programa, sei lá, tipo, como o 3ds Max ou o Maya, porque eles tem uma câmera um pouquinho mais perto do que seria no mundo real,
até para observar, colocar uma luzinha, uma iluminação que funcione melhor, porque essa luz aqui, ó, ela também é simulada, ela não é uma luz real, então ela não vai te dar tanta, não vai te dar tanta assim, visualização como se estivesse olhando no mundo real. Então, assim, às vezes eu no meio do projeto eu costumo fazer isso também. Eu tento botar em outro lugar, mas com o tempo de uso, você vai olhar aqui e já vai entender melhor do que está acontecendo. Mas eu gosto sempre de passar várias opções para vocês decidirem que caminho tomar em relação à construção do seu projeto, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relacionada aos brushes. Não. Sim, aqui dentro de Mode Deformation, eu falei que eu utilizava algumas coisas. Umas coisas que eu costumo usar aqui bastante é aqui em cima, nessa parte de Polish by Filter, Polish by Group. Vou mostrar mais ou menos o que seria isso aqui, que eu uso bastante. Se eu ver o grupo, se eu der uma olhada no grupo, você vai ver que ele é um grupo só, certo? É um objeto que está até bem, com uma densidade bem grande, né, de polígonos, está com 1.300.000, mas eu vou mostrar aqui, ó. O que eu faço aqui quando eu estou modelando? Eu pego, se eu quiser essa região aqui que eu estava dando que eu estava aplicando o Trim Dynamic aqui nessa região. Se eu achar que ela não está legal, que eu preciso dar mais uma suavizada aqui, ao invés de eu clicar no Smooth, vir aqui e dar um Smooth aqui meio que manual, vamos dizer assim, eu não faço isso. Eu pego, clico Ctrl e faço uma máscara aqui assim, ó. Dá um pouco mais de trabalho, mas eu acho que fica mais preciso assim, principalmente quando eu estou fazendo roupa, alguma coisa assim, que eu preciso ter um controle específico em uma determinada região. Eu faço muito isso. Eu faço uma máscara, mais ou menos isso aqui. Aperto o Ctrl ainda, estou com o Ctrl clicado, eu clico uma vez fora, eu inverto essa máscara. Aperto o Ctrl, clico uma vez no objeto. Repara que ele suaviza. Ó, dá Ctrl Z. Ele suaviza a máscara. O lugar que você faz isso também aqui manualmente, aqui sem ser com tecla de atalho, é em Masking, tá vendo? É aqui você tem Blur Mask, tá vendo? Ele vai dar um blur, tá vendo? Se eu apertar de novo, ele fica dando blur aqui até, tá? Olha que interessante, se eu apertar aqui Shrink Mask, uh, desculpa, Sharp Mask aqui, ó, ele vai deixar ela mais marcada. Se eu apertar o Blur, na verdade eu apertei o se eu apertar o Blur Mask e o Shrink e o Sharp, Blur e Sharp, ele vai meio que a máscara vai meio que abrindo se eu fizer isso. Tá? A tecla de atalho para isso é Ctrl, se eu apertar aqui. Se eu apertar Alt e apertar de novo, ele dá o Sharp, eu consigo crescer um pouquinho mais. Tá vendo? Se eu inverter isso, clicando aqui, ó, apertar Ctrl, Alt, Ctrl, Alt, tá vendo? Eu faço sair ou diminuir a máscara. Beleza? E assim, vou lá, apertei aqui Ctrl, eu venho aqui no, como eu estava falando, eu venho no Deformation, e esse Polish by Filter aqui, ó, se eu desligar essa bolinha, ele vai dar um polimento e vai, como é que eu digo, diminuir um pouco o shape do objeto. Se eu apertar aqui e puxar para o máximo, repara que agora, se eu apertar Ctrl e arrastar fora, repara que eu tenho agora aqui né, uma superfície muito mais exata, muito mais controlada do que a de cima. Então, eu uso bastante quando eu estou fazendo roupa ou coisa do tipo, que eu preciso ter um controle melhor ali para construir aquela região. A forma melhor que eu utilizo, ao invés de utilizar somente os brushes que eu estava utilizando, eu utilizo máscara, muita máscara, assim. Então, dá trabalho, fica um pouquinho mais demorado o seu trabalho, mas o resultado fica muito melhor. Inverter, eu venho aqui Polish by Filter, tá vendo?
E aí, em conjunto, você pode continuar com Edge Polish, dando refinado. Então, exatamente esse é o processo que eu utilizo para fazer grande parte do meu trabalho aqui. Tá? Espero que essa parte de introdução do ZBrush tenha defeito. E ao longo do projeto, né, óbvio, a gente trabalhando mais no projeto, essa parte introdutória vai dar uma base aí para quem realmente não está familiarizado com o programa. Bom, espero que tenham gostado. Vejo vocês no próxima aula.